Saudações a todos, eu sou o Aderto Paulo Griot e estamos aqui para mais um episódio do podcast Saiba Mais. Pela segunda vez temos o nosso convidado Dash, ele que é estudante de filosofia, estudante de teologia e muitas outras ciências. Para este episódio nós vamos falar sobre 3 temas e estão todos interligados. Vamos falar sobre livros apócrifos, vamos falar sobre os evangelhos de Tomé e lá mais para o final vamos falar sobre a infância de Jesus Cristo. Mas o não menos importante também, que é um dos temas que está ligado e serviria de base para nós, sermos de Flaviano. Já agora eu vou dar as boas-vindas ao nosso convidado Dash. Dash, seja bem-vindo. Obrigado. Como é? Estás muito calmo? Qual é a ideia? Eu não me deste boas-vindas, até respondi. Boa calmo. Tipo, não que vai falar da Bíblia como se fosse um livro de história. Aí. Dash, para começar, uma pergunta simples que eu teria para fazer é: quando é que foi que tu ouviste a falar sobre livros apócrifos? Livros apócrifos. Não tenho uma memória, né? De que foi no ano X ou ano Y. Foi uma coisa que eu acho que desde pequeno já vinha, né? Já vinha ouvindo falar sobre isso. E porque sempre estive no meio religioso, pessoas que fizeram teologia, exegese, hermenêutica, e sempre falaram sobre isso, sobre alguns livros que estavam fora do cânon bíblico. Então não tenho uma memória tipo, foi no ano X ou no ano Y, é algo que já vem. Mas já passam 5 anos, 10 anos. Passa, desde pequeno, acho que já uns 20, 25. Não faz isso. Desde pequeno? Desde sempre. Porque eu saí do mundo religioso com, se não me engano, 8 anos. Né? 8 anos? Das. Mal entraste, também já saí. Tipo, calma. Eu ia por causa da minha mãe. Calma. Estou um pouquinho constipado, desculpa, vão ter que me entender, mas como é que se sai do cristianismo com 8 anos? Como? Tipo, nasci, né, em um ambiente religioso, Pentecoste, Assembleia de Deus Pentecostal, Centro Gólgota, onde a minha família pertencia. Então, quando a minha mãe ia para a igreja, eu fui muito colado a ela, e levava junto. Mas a partir dos 7, 8 anos já não sentia a necessidade de ir. Porque eu não sentia o que eles sentiam e, tipo, quando sabe, a vertente do cristianismo, a vertente Pentecoste é muito ligado à espiritualidade, tá vendo? E eu, quando via aquelas manifestações espirituais, ficava a rir. Era o que me dava graça. Eu via algo engraçado. Calma. Você foi uma criança muito estranha. Ao invés de teres medo, tu, tipo, sentias graça. Então fazer o quê? Tipo... Não faz isso. Tipo, eu não era religioso, mas ainda tinha crenças. Tá vendo? Ainda acreditava. Mas só não acreditava naquelas histórias todas que a Bíblia dizia, de que cobra falava e outras coisas mais. Mas ainda tinha aquelas crenças de que existe um Deus, um Criador e outras coisas, e essas coisas mas todas. 8 anos? Pelo que eu me lembro, uns 8 anos. Não passa disso. Já tinhas consciência de que tudo isso era uma manobra? Não tinha consciência de que era manobra, mas só não tinha, tipo, não acreditava nessa história, tá vendo? Não, nem pensava que aquilo foi manipulação, que escreveram para isso e para aquilo. Não, mas calma, vamos. Calma. Se é manipulação, não, vamos falar mais lá para frente. O que eu quero entender ainda é, tipo, como é que um puto de 8 anos mal entrou, sai logo? Tipo, aconteceu alguma coisa de especial que fez com que tu, tipo, deixaste de ir? Tipo, o que aconteceu?
pelo que eu me lembro, não tinha nada de especial. Eu mesmo só já não, tipo, isso não faz sentido para mim, tá a ver? Essas histórias todas. Que existia um Deus, para mim era uma certeza, existia. Mas essas histórias aqui não batem, tá a ver? Não E bate. aquelas manifestações todas, pessoas a falarem línguas, a se atirarem no chão, lá, para mim era tipo, isso é idiotice, tá a ver? Não me sentia bem naquele meio. E as ruas falavam mais alto, as ruas cuiavam mais, podia ficar nas ruas. Oh, che, toma like contigo, mano. Com 8 anos, tu E já. há uns 8 anos. Mas quando me convidavam, né, de vez em quando eu ia, eu acho que até há cerca de 1 ou 2 anos atrás, né, recebi convite e fui. Numa boa. Mas qual era o sentimento? Não, é só mesmo para a pessoa não ficar chateada comigo, tá vendo? Foi uma espécie de desafio. Ah, não, você não vai porque tens medo. Epa, você diz que eu tenho medo, então vou para demonstrar que não tenho medo. Já sei que não vai me acontecer nada lá. Tipo, tu com 9, 10 anos já não te ameaçavam de que não faz isso porque Jesus não vai gostar, porque Deus vai te pôr no inferno, porque tudo isso mesmo já não te acontecia, certo? Não, tinha essas ameaças, né? Tinha essas ameaças, ainda havia medo do inferno. Mas, pá, fazer o quê? Mesmo assim não Calma, ia. calma. Tu ainda tens medo do inferno? Sim, é o que eu estou a dizer. Eu ainda tinha a crença de que existia um Deus, estás a ver? Certo. Muitas das histórias que estavam na Bíblia não faziam sentido, tipo, cobra falar, a jumenta falar. 8 anos, quem que tinha consciência de que cobra fala ou não fala? Ué, 8 anos você sabe que cobra não fala, mano. Não, mano. Para a nossa fase, 8 anos, mas é agora que há internet, uma pesquisa rápida, mas tipo, naquela altura, mano, era muito difícil uma criança ter consciência de que cobra fala ou não fala, ter consciência de que isso é palhaçada ou não é palhaçada. Mas eu, pelo menos, estou surpreso com isso e é a primeira vez que eu ouço alguém a falar que com 8 anos já tinha essa consciência, né? Não, Com 8 tipo, anos, tu já lias alguns livros, tirando a Bíblia? não lia nenhum livro. Não Mas lias eu, nenhum eu te livro? disse, tipo, eu cresci num meio religioso e os amigos da minha irmã, entre outros, são pessoas que faziam teologia e sempre estive naquele meio deles de conversa, estás a ver? E por mais engraçado que seja, entre eles tinha sempre essas dúvidas. Qual é a cobra que falou? Não sei, e acho que algumas coisas ficavam na mente, você sabe, uma criança também. Cobra vai falar, mano. Não, isso é tudo mentira, pá. Tá a ver? Exato, exato. Agora sim Yeah. consigo entender um pouquinho. Mas vamos para o nosso assunto, que é o mais importante, são os livros apócrifos. A primeira pergunta seria, o que são livros apócrifos? O que são livros apócrifos, tá bom. Livros Ou na tua apócrifos, forma de ver, na tua forma de ver, não precisa ser um conceito assim já tão articulado, né? Isso vai depender de como tu vês o livro, o conceito e como tu explicas para as pessoas quando te perguntam ou quando te questionam. tá bom. Livros apócrifos são livros religiosos, né, que não foram incluídos no cânon oficial da Bíblia. Não foram incluídos por algumas versões, por algumas vertentes do cristianismo também. Não só o cristianismo, até o judaísmo, né? Tipo, por exemplo, a Igreja Católica e a Ortodoxa têm um cânon. E a Igreja Protestante e o judaísmo também têm outro. Então, para a Igreja Protestante e o judaísmo, alguns livros que são usados pela Igreja Católica e as ortodoxas fazem parte do cânon. Não são inspirados, tá vendo? Mas para a Igreja Católica e Ortodoxa são inspirados. Então, aqueles livros que são por volta de, se não me engano, 15 para o protestantismo, né? Esses 15 livros, 15 ou 14 livros que não foram inspirados, que são livros apócrifos, né? Por isso é que não fazem parte do cânon protestante e judaico. Ok. Neste caso, o termo apócrifo significa mais ou menos o quê? Só para o termo pessoal lá em casa apócrifo entender. significa escondido ou de origem duvidosa, né? Escondido ou de origem duvidosa. E o que fez com que esses livros fossem vistos como de origem duvidosa ou então livros não credíveis que é para fazerem parte da Bíblia? O que tinha nesses livros que fez com que fossem afastados? Esse também vai depender muito da versão, da vertente que nós estamos aqui a falar. Para o protestantismo, né? Teve alguns critérios. Martinho Lutero, certo? De Martinho Lutero, certo?
Ou é Sim, Lutero? sim. Disse Lutero ou Lutero? De Martinho Lutero, mas quando teve, né, a separação, não foi só o protestantismo, teve o calvinismo, tantas outras vertentes. E para o cânon, né, normal, praticamente cada vertente fez um cânon diferente. Está a ver? Fez um cânon diferente. Mas a mais relevante, né, é o protestantismo. É o protestantismo, né? Daqui estamos a falar. Por exemplo, para o cânon protestante, né? O critério que fez com que muitos livros não fossem canonizados foi primeiro por não estarem dentro do cânon hebraico, né? Que é o cânon dos judeus, né? A Taná. E o segundo é que não havia profetas na época em que esses livros foram escritos. Já explico o porquê. Não foram citados por Jesus ou pelos apóstolos. Havia contradições e erros históricos. E eram doutrinas não ensinadas no resto da Bíblia, né? A questão de não estavam no cânon hebraico. O judaísmo deixou o seu cânon, né, que é a Taná, por volta do século I depois da Era Comum, né, no Concílio de Jamina. Então, os livros que não faziam parte desse cânon, o protestantismo preferiu não usar, tá vendo? Diferente do catolicismo. O catolicismo usou alguns livros que faziam parte do... Tem deixa eu só ver aqui bem na minha cábula, a Septuaginta, lembrei. A Septuaginta é uma versão grega da Bíblia, que era usado por alguns apóstolos, alguns apóstolos dos primeiros séculos. Então, o protestantismo, por ser uma versão grega, né, alguns que falavam grego usavam. O protestantismo preferiu não usar essa versão porque os judeus não canonizaram esses livros. Tá vendo? Mas o catolicismo canonizou o que foi chamado Deuterocanônico, que é o segundo cânon. Tás, o que é que nos tens a dizer sobre a infância de Jesus Cristo? Não entendi. Eu perguntei, o que é que nos tens a dizer sobre a infância de Jesus Cristo? Não é mais fácil perguntar sobre o papiro. Fala de Jesus depois. Vou buscar na Bíblia, vou buscar o mamo. Queres que eu te pergunto o quê? Mas faz eu perguntar o que ele está a dizer sobre o Evangelho de Tomé, que fala sobre a infância de Jesus Cristo, a descoberta do Evangelho de Tomé, que fala sobre a infância de Jesus. Ok. Aí sim. Senão, talvez assim me complica. Eu fico a perguntar, pô, eu vou responder o quê? Deixa lá. Deixa, o que tens a dizer sobre a passagem do Evangelho de Tomé que fala sobre Jesus Cristo? Fala sobre a infância de Jesus Cristo. Exatamente, que fala sobre a infância de Jesus Cristo. No ano de 2024, dois pesquisadores, um brasileiro e um alemão, não digo descobriram, identificaram, né, um papiro que fazia parte do Evangelho de Tomé, que fala sobre a infância de Jesus. 2024? 2024, sim. O Evangelho, na verdade, já existia há um bom tempo. Só que não se sabia qual era a origem desse Evangelho. Tipo, você tem a cópia, mas não tem o original. Tá a ver? Não sabe de onde a tua cópia saiu, apesar de não ser o original como tal, né? Porque originais não existem. Então, eles não sabiam de onde é que aquilo vem. Eles identificaram o papiro, né? E esse papiro criou muito tumulto quando saiu. Muitos religiosos usaram ele como a prova da infância de Jesus, né? A ciência dizia que é impossível, isso não aconteceu, os historiadores, arqueólogos, mas está aqui a prova.
Agora, o problema está onde? O problema está no conteúdo do mesmo evangelho. Sim, mais uma vez, desculpa por termos problemas técnicos aqui no nosso podcast, mas já estamos de volta e o nosso brother Dash vai nos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Tomé, em que fala sobre a infância de Jesus Cristo. Dash, continua aí. Sim, como eu disse, o Evangelho fala sobre a infância de Jesus. Ele, no princípio, né, quando saiu, muitos religiosos batiam, está aqui a prova da infância de Jesus, porque isso fala sobre Jesus, a história não é encontrada, porque na Bíblia nós temos a história, se não me engano, até os 12, mas depois dos 12 já não temos. E esse evangelho conta essa história do momento dos 12, ou melhor, conta sobre a adolescência de Jesus. Né? E o papel fala o seguinte, primeiro sobre o lado bondoso de Jesus. Né? Tem uma passagem que diz sobre uma das passagens mais conhecidas sobre o apelo, os pardais de barro. Aos 5 anos, Jesus molda 12 pardais de barro no rio, isso no sábado. Quando um judeu o repreende, Jesus bate palma, os pássaros saem a voar. Este é um ato bondoso de Jesus. Né? Diz também que um menino chamado Zenão caiu de um telhado e morreu. Os pais culparam Jesus, achando que Jesus empurrou. Jesus desceu do telhado, tocou no menino e o menino voltou à vida. Tem uma passagem que diz acerca da picada da serpente, né? Que uma serpente picou seu irmão Tiago justo. Jesus, quando ele estava morrendo, Jesus soprou na ferida e o Tiago ficou curado. Os religiosos, os cristãos, quando pegavam nesse papiro, né, na Evangelho de Tomé sobre a face de Jesus, eles só pegavam esses atos bondosos, tá a ver? Esqueciam, ou melhor, omitiam a outra parte desse Evangelho. Eles só pegavam nos atos bondosos, né, de Jesus que o Evangelho relatava. Mas o Evangelho relatava muito além disso. Por exemplo, né, tem uma passagem, né, que diz que quando uma criança esbarra em Jesus por acidente, ele fica furioso e diz: não prosseguirás o teu caminho. Imediatamente o menino cai e morre. Né? Um professor chamado Zaqueu tenta ensinar Jesus o alfabeto e Jesus questiona o professor e se recusa a repetir as palavras. Então ele amaldiçoa o mestre e que desmaia e quase morre. Mais tarde Jesus o cura. Né? Tem a questão do garoto que morre por destruir a poça que Jesus fazia. A passagem diz o seguinte: Jesus faz pequenas poças de água no sábado, quebrando a lei de descanso, né, do sábado, que é a lei do sétimo dia. Quando o menino a desfaz com um galho, Jesus grita: não terás saúde, e o garoto cai morto. Então, são esse tipo de passagem que alguns cristãos escondem da infância de Jesus. Jesus se levanta e diz: olha, encontraram um papiro que prova a infância de Jesus. Tudo bem, mas tem que mostrar o papiro completo. O papiro mostra a infância de Jesus. Mas será que esse Jesus bíblico, esse Jesus que os outros evangelhos falam da bondade, bondoso, carinhoso, que pregava amor? Não é isso. Na verdade, esse texto, né, fala sobre um Jesus extremamente maldoso, né? Como é que chamam? Um Jesus vingativo. O texto diz que Jesus vai a Jerusalém com seus pais para a Páscoa. Ele some e é encontrado dias depois no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta. Todos ficaram maravilhados com sua sabedoria. Maria o repreendeu e levou a Nazaré, e ele é obediente com ela. Esta é a única parte do texto que tem paralelo com a Bíblia. No
no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Né? Senão, nada do que está escrito nesse evangelho tem paralelo com a Bíblia. Apenas essa passagem de Jesus aos 12 anos que indaga os mestres, né? Os doutores da lei. Por que esse texto é importante? A influência na arte e na cultura. Né? Por exemplo, a cena dos pardais de barro foi pintada por artistas renomados como o menino Jesus fazendo passarinhos de barro, de Bartolomeu Estevão Murilo. E muitas das tradições populares sobre a infância de Jesus vêm aqui. A visão teológica antiga mostra como os primeiros cristãos, né, não os autores da Bíblia, mas os cristãos comuns, imaginavam o poder divino em uma criança. A ideia era, se Deus se fez homem, mesmo quando era criança, ele já era poderoso. Agora, o problema da igreja oficial, por que mostrar um Jesus vingativo e mal-humorado? A igreja nunca aceitou esse livro por essa questão. Ele foi condenado como herético, que é falso, por líderes como Anastácio de Alexandria, né, no século IV, e o Papa Gelásio, Gelásio I, no século I. Bem, o resumo final, né, desse evangelho o resumo final desse evangelho o evangelho da infância de Tomé é um terror infantil divino. Um texto apócrifo que mostra o menino Jesus usando seus poderes para matar colegas que o aborreciam e ressuscitá-los depois. Enquanto realizava milagres para ajudar a sua família, antes de finalmente se acalmar aos 12 anos no templo. Continua. Não, isso é uma conversa. Olha, deixa eu já informar a ti e os outros manos que estão em casa. Este podcast é uma conversa que eu teria com os meus amigos sem câmera. Então, eu só estou a gravar que é para poder passar a informação ao público, que mais pessoas tenham conhecimento sobre aquilo que nós vamos indo debatendo, né? No final do dia, essa é a nossa perspectiva do mundo ou sobre o mundo. Dependendo da tradição religiosa, né? Existem inúmeros livros apócrifos. Por exemplo, para a tradição protestante, encontramos de 14 a 15 livros apócrifos, né? Como o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Primeira e Segunda de Macabeus. E para a tradição católica ortodoxa, encontramos de 7 a 10, né? Incluindo a maioria parte dos livros acima citados, né? Alguns livros de protestantes, né? Bem, a Igreja Católica Ortodoxa aceita. Mano, dá. Não entendi. Qual é a dica, boy? Qual é a fé? Não, também que não entendi. Estava tentando me atrapalhar de novo. Eu como? Boy, o que tu tens a dizer em relação à católica não incluir esses livros que hoje são tidos como livros apócrifos? Na verdade, a católica incluiu uma boa parte. Quem não incluiu são os protestantes. A católica fez o que são chamados de deuterocanônicos, né? Em 1512 ou 24, se não me engano, no concílio de... deixa eu só ver... Acho que é Tentra, né? Estava a falar aí, Tentra. Olá, no concílio de Tentra. Tentra... Trento, no concílio de Trento, em 1546. Concílio de Trento, né? Trento, sim, 1546. A católica incluiu. Mas isso foi uma resposta ao protestantismo. Quando é que a católica incluiu?
em 1546, no Concílio de Trento. Ok. Conclui, não, oficializou apenas, porque eles já tinham esses livros, estás a ver? Mas por não fazer parte do cânon hebraico, né, que é o povo de origem, o protestantismo nega esses livros. Então, eles têm a sua versão sem esses livros. O catolicismo, para esse livro não se perder, ele faz o que é chamado de deuterocanônico. O segundo cânon inclui esses livros no seu cânon. Continuando. Vai fazer minhas perguntas. Oh. Vai, fica à vontade, fala, boi. Nada mais, vai do jeito que você mandou. Dash, porque, o que é que te faz pensar, ou melhor, em relação aos livros apócrifos, na tua forma de ver as coisas, o que fez com que alguns livros não entrassem? A minha pergunta vai no sentido de que havia informações que não deviam ser divulgadas para todo mundo, ou esses livros não entraram simplesmente porque não seguiam o padrão ou critério utilizado que é para canonizar os livros. Ou então, terceiro, esses livros iriam desestruturar a visão que a igreja quis passar para o mundo. Um bocado de O que é que aconteceu na realidade? Um bocado de cada. Para a Igreja Católica, por exemplo, a interpretação de certos textos, né, depende da liderança. Né? Já no protestantismo não tem isso. No protestantismo não tem isso. Ou não tinha, por exemplo, para Martinho Lutero. Né? Então, a questão dos livros apócrifos não terem entrado, o que é oficial, né, que foi lançado oficialmente para o protestantismo, os livros não faziam parte do cânon hebraico, como eu disse, que é do povo de origem. Não havia profetas em Israel na época em que esses livros foram escritos. Os livros não foram citados por Jesus, né? Teve erros históricos, por aí em diante, né? E outra coisa é que o livro, para fazer parte dos livros inspirados ou do cânon, tinha que ser escrito por um apóstolo ou ser endossado por um, né? Agora, a Igreja Católica aceitou esse livro, canonizou, fez o segundo cânon desses livros, porque ela aceitou eles como inspirados, por quê? Primeiro que já faziam parte da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia já usada pelos primeiros cristãos. Depois que eles foram reconhecidos por alguns concílios, né? Como o concílio de Hipona em 393, o concílio de Cartago em 397 e o que acabamos de falar, o concílio de Trento, que oficializou o livro deuterocanônicos, né? Essas foram algumas das razões que fez com que esses livros fossem aceitos. Agora, qual a terceira coisa que falaste? Eu perguntei se a católica tinha medo que essas informações que continham nesses livros, supostamente secretos ou ocultos ou não aceitos, fizessem com que a visão se deturpasse. Por exemplo, imagina que eu tenha um livro que me diz que o homem deve depender de si mesmo. O homem não precisa de endeusar ninguém e que a espiritualidade é prioridade, devia ser visto como prioridade. Isso não entraria em conflito com a religião neste caso, não? Entraria, mas eu acho que quem teve medo, na verdade, não foi a Igreja Católica, porque a Igreja Católica canonizou uma boa parte desses livros. Quem rejeitou ou quem rejeita são os judeus e o protestantismo. Apesar da Católica também não ter alguns, né, como inspirados, né, alguns não fazerem parte do cânon, mas quem rejeitou a maior parte desses livros é o protestantismo. A Católica aceitou. Mas
como um tudo, né? A religião está cheia de politicagens, né? Está cheia de política. E certos livros, se fizessem parte do cano, quebrariam muita coisa mesmo dentro do próprio Império, do próprio Império Romano que dominava Israel, né? Na época. O mundo na altura? O mundo na altura. E também a própria religião, que tinha os seus benefícios, principalmente financeiros. Perderiam muitos crentes e outras coisas mais. Porque muitos desses livros mesmo contradizem o que foi ensinado sobre o cristianismo para o mundo. Estás a ver? Muitos desses livros contradizem a doutrina cristã, certo? Principalmente a doutrina cristã. Não só a cristã, mas principalmente a cristã. Ok. Tu consegues nos dar o exemplo de um livro e nos falar um pouquinho do que aquele livro fala? Por exemplo, o Apocalipse de Pedro, o que nós temos no Novo Testamento é o Apocalipse de João. O Apocalipse de Pedro, se bem me lembro, fala muito sobre o inferno. Não lembro totalmente do que é, mas dá uma visão de inferno bem diferente do inferno que nós temos em quase toda a Bíblia. Estás a ver? Em quase toda a Bíblia, principalmente no Apocalipse de João. Dá uma visão diferente de inferno e são coisas que se contradizem. Ou você vai seguir Apocalipse de Pedro ou segue Apocalipse de João. Não pode seguir os dois. Estás a ver? E a outra coisa também é exatamente. sobre o povo. Então, neste caso. Não entendi? Não, esteja à vontade para falar. Eu disse outra coisa também é a questão. Esteja à vontade para falar. E a outra coisa é a questão do Novo Testamento e o Velho Testamento. Por isso é que o judeu não aceita o Novo Testamento, tá a ver? Eles têm a Torá, que é o Pentateuco, que é o 5 primeiro livro da Bíblia. Diga? Não entendi? Tem um motivo que é para eles não aceitarem? Tem sim. Deixa eu explicar. Primeiro, tem a Torá, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Tem a Taná, que é o Velho Testamento, que são por aí 24 capítulos que dentro do protestantismo, o catolicismo foi organizado de jeito diferente, mas os livros são os mesmos. E tem os Talmudes, né? Que são os livros rabínicos, né? Agora, o Novo Testamento, eles não aceitam, muitos deles não aceitam porque a maior parte não aceita porque primeiro é que o Novo Testamento normalmente tem como resumo Jesus. É um livro principal totalmente cristão. E os judeus não tiveram na sua história um Jesus. Estás a ver? Não tiveram na sua história uma personagem Jesus. Os judeus estão até agora à espera do Messias. Eles não têm evidência histórica nenhuma sobre em Israel existir um cidadão chamado Jesus que pregava o evangelho, foi crucificado, no terceiro dia ressuscitou. Essa história toda é uma história que eles nunca viveram e de repente apareceu alguns livros a dizerem isso, a dizerem certas histórias sobre ele, tá a ver? E os judeus, por conta do cativeiro babilônico, a questão do Egito, eles têm muito medo de seguir um falso Messias, um falso Deus, tá a ver? Então, sempre que lhes aparecer alguém a dizer que é o Messias, tem que cumprir com o que o Velho Testamento diz sobre o Messias. Primeiro, governar sobre Israel, livrar o povo de Israel disso e daquilo. Tem um número de critérios a seguir.
Se essa pessoa que aparecer não cumprir esses critérios, o povo judeu nunca vai seguir como Messias. E de repente aparece na história deles um Jesus que eles não viram, nunca ouviram dizer, e a história diz que é o Messias que cumpriu com aquele todo critério. Tá ver? Nunca governou sobre Israel, mas é o Messias. Então, eles rejeitam esse tipo de coisa. Mas o mais engraçado é que, para vermos onde entra a politicagem nisso tudo, já ouviste falar dos túmulos de Jesus? Não, De Jesus, túmulo de Jesus? Túmulo, sim. Já ouvi falar. Já ouvi falar. É que a Maria Madalena depois foi para lá para recolher o corpo, já não encontraram o corpo, certo? Não, agora, segundo a história, não a questão religiosa, a história mesmo, a história. Onde é que estão esses túmulos? Não, a história não. Conta para nós. Porque são, eu pelo menos conheço 3, né? Mas só me vem na cabeça um que é o que deram o nome da mãe de Constantino, acho que é Santa Helena, se não me engano, que dizem que é o verdadeiro túmulo de Jesus, que ela descobriu entrando lá, sentiu alguma coisa, o Espírito Santo falou com ela, ele revelou que aquele era o túmulo de Jesus. Mas a questão é, o povo de Israel não aceita que existiu um Jesus, pelo menos não nessa versão nova, né, que chamam judaico-cristão. Estou a falar dos conservadores, aqueles mais antigos mesmo, ortodoxos. Não aceitam a personagem Jesus, mas aceitam um túmulo que os outros povos, o povo cristão, visita todos os anos, que é uma das maiores fontes econômicas de Israel. São milhares de pessoas que vão lá no túmulo de Jesus visitar, chorar e pagam para lá estar. Então, se vocês não aceitam Jesus como divino, não aceitam a existência de um Jesus, por que manter aquele lugar, aquele túmulo como algo histórico? Por que não destruir? Se vocês sabem que não existiu aquele ser, por que manter o túmulo dele lá? Se sabem que aquele túmulo é falso. É aí onde entra a politicagem. É dinheiro que está entrando, mano. Dinheiro. É muito dinheiro que está entrando. Muito dinheiro. É isso aí. Dash, tu acreditas em Jesus? Tu acreditas na história da... Ou melhor, tu credibilizas a história da Bíblia? Nem um bocado. Depende da história. Porque a Bíblia não é em tudo falsa, né? O que que aconteceu? Eles fizeram uma mistura de algumas histórias reais com alguns contos. Tá vendo? Algumas fantasias? Não entendi. Algumas fantasias? Quero dizer, algumas fantasias? E aí muitas das vezes não, eu acho que não era de forma intencional, tipo, querer enganar. Porque os primeiros pais da igreja, né, os primeiros judeus ou cristãos, quando escreveram certas coisas, não escreveram com a intenção de espalhar aquilo para o mundo, estás a ver? Escreveram para o seu povo. Por exemplo, a questão do Egito, por exemplo, né? Que é uma coisa que não aconteceu do cativeiro no Egito, de serem escravizados no Egito. Há um povo, acho que já ouvi falar do povo Tuxo, acho que se não me engano. Esse povo realmente existiu, não foi escravizado no Egito, não foi escravizado. É um povo que trabalhou, viveu lá e até certo ponto ocupavam certas terras lá no Egito. Tá vendo? Ocupavam alguma terra, da forma que o povo de Israel fez mesmo com coisas. Eles são assim, fez com o povo de Palestina, vive lá, são recebidos e começam a ocupar a terra dos outros aos poucos. Que é expulsar o próprio povo de lá, ocupando a terra. E teve um dos reis do Egito, um dos faraós, eu não lembro bem qual é, que não teve coragem de expulsar. Mas quando ele morreu, o outro faraó expulsou esse povo de lá. Expulsou
esse povo turco, que muitos acreditam que seja o povo de Israel, expulsou esse povo de lá, mas nunca viveram lá como escravos. Então, eu acho que quando os escritores, né, seguraram essa história para contar, eles não contaram tipo com a intenção do povo deles segurar aquele IT como literal, é mesmo como uma fábula, um ensinamento, tá a ver, para o seu próprio povo, não com a intenção de espalhar aquilo para o mundo. E aí, isso depois foi já aquele aproveitamento. Yeah, porque muitas dessas histórias, por exemplo. Da mesma Não forma que entendi. os cristãos estão aí a fazer. Da mesma forma que Muitos os cristãos estão aí a desses fazer essa ensinamentos, por atividade. exemplo. Percebeste Por a minha dica? exemplo. Não entendi? Da mesma forma que os teus cães estão aí a fazer, a ladrar, Uhum. Yeah. estão a se aproveitar da situação. Está-se a aproveitar da situação. Yeah. Porque se formos para ver, o próprio povo de Israel, né? Novamente, não estou a falar dessa versão nova dos que chamam judaico-cristão. Estou a falar do próprio povo de Israel mesmo, os hebreus mesmo, os judeus ortodoxos, não aceitam o Adão e Eva como literal. Não aceitam essas histórias como literais. Eles dizem que não, essa história não é literal. É um ensinamento para o povo deles. É que fizeram isso para criar uma. É Ora, interessante. a questão do Egito era para criar uma identidade para o seu povo, estás a ver? A questão de criar uma identidade para o seu povo. De onde é que veio? De onde surgiu? Teve o cativeiro babilônico, entre outros. Se for para dar uma pesquisada, a história de Israel praticamente teve um começo. Eles não sabem o que aconteceu antes daquilo. Estás a ver? Então, para dar uma raiz, né, para o seu povo, há uma vertente de alguns estudiosos que têm essa versão, né, que se lançou, que se criou esse tipo de história, né, que é para dar uma identidade ao seu povo, para não ficarem como se estivessem no alheio, um povo que não sabe das suas origens, estás a ver? Dentro de Israel, muitos acreditam nisso, eles não têm Adão e Eva como literal, essas histórias todas, não. E o Dash tem como literal? Muitas desses. Como é que eu posso dizer? Não tem como literal, porque pegou-se muitas histórias que realmente aconteceram e adulterou-se, estás a ver? Adulterou-se, então não são reais. Não são reais. Tipo, por exemplo, a questão do. A questão do que chamam Sodoma e Não. Gomorra. É? Não entendi. Exato, exato. Não entendi. O teu não me deu muita graça. Tipo a questão de Sodoma e Gomorra. O sítio onde identificam que foi a cidade de Sodoma e Gomorra realmente teve uma destruição por fogo. Mas só que lá também tem um vulcão adormecido. Estás a ver? Que segundo algumas pesquisas, não sei se são reais ou não procurei saber das fontes. Há muito tempo atrás, quase que bateu com essa história bíblica. O vulcão entrou em erupção. Agora, imagina um povo sem conhecimento de história, sem conhecimento de vulcão, vendo, porque o vulcão tem aquelas larvas que ficam por cima, pedras fecham o vulcão. Quando entra em erupção, aquilo espalha, as pedras vão para o alto devido à pressão e vão caindo em sítios diferentes. Imagina um povo sem conhecimento disso, vendo pedras a caírem de lá de cima. É possível que eles acham que aquelas pedras vêm do céu. Estás a ver? Então, e são histórias que não são encontradas apenas no povo de Israel, como, tipo, por exemplo, o dilúvio e outras cenas mais. Temos a epopeia de Gilgamesh, que sabe que é muito mais antiga que isso, que já fala sobre dilúvio. Ou a própria história do Egito fala sobre um dilúvio, só que eram dilúvios locais, não uma cena mundial, estás a ver? Então, eles pegaram muitas dessas histórias que realmente aconteceu e criaram um cenário com essas histórias, alarmando, criando fantasias, coisas que não aconteceram.